A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos fechar nossos olhos, vamos abaixar nossas cabeças, vamos pedir para que o Senhor fale conosco, amém? Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti os nossos corações, colocamos diante de Ti as nossas vidas, meu Pai. Fale conosco, Espírito Santo, crava essa palavra dentro dos nossos corações. Hoje nós vamos discutir, Deus, sobre o Deus que escolhe o talento. Deus, que nós possamos, Deus, aprender essa palavra que é tão viva e preciosa, em nome do Senhor Jesus. Sabe, hoje nós vamos estar falando sobre o Deus que escolhe o talento. E em toda a história, em todo o mundo, nós vemos grandes coisas acontecendo. Nós vemos grandes revoluções, moveres de Deus e outras coisas mais acontecendo. E com Hitler, nós vemos uma história bem parecida. Hitler, ele motivou todo um povo a um pensamento de que eles eram de uma raça especial e o povo judeu não era. Eles eram seres especiais e o povo judeu não era, levando assim a um massacre total. E Hitler construiu um exército que era chamado de exército especial, que na verdade não tinha nada de especial, porque o que a história não conta é que esses homens que faziam parte do exército de Hitler eram homens e mulheres comuns, homens que eram camponeses, não sabiam muitas vezes nem pegar em armas, não sabiam fazer muita coisa, não tinha habilidade de guerra, mas sabe, Hitler ainda assim se dedicou, se empenhou e treinou cada um deles, construindo um exército forte, um exército poderoso, a ponto de ser chamado de exército indestrutível. E nos grandes moveres da igreja, nos grandes moveres de Deus que aconteceu no mundo e na Bíblia também não foi diferente. Não foi por causa de um grande líder, não foi por causa de um grande mestre, de um grande rocário, mas foi por causa de pequenos homens. Homens e mulheres que não tinham nada a oferecer, homens e mulheres que não tinham talento nenhum, mas tinham um coração totalmente entregue a Deus. E com Davi não foi diferente. E lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1 ao 13, nós vemos isso. Mas sabe o que ele entendeu lá no versículo 5, que diz o seguinte, até eu chegar ao ponto principal, que diz o seguinte: respondeu Samuel, sim, venham em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este o Senhor que eu quero ungir. Sabe, Samuel chegou aqui para consagrar Davi, rei de Israel. Deus estava querendo um novo rei. E ele comunicou essa notícia a Jessé, porque um dos filhos de Jessé seria ungido rei. Então, quando ele chega na casa de Jessé, ele pergunta a Jessé. Ali explica a situação para Jessé, e Jessé logo pensa: não, então vai ser o filho mais velho, Eliabe, se eu não me engano, não, Abinadab, sabe? E ele chama de seu filho. Certamente, até Samuel pensou que era ele o rei. Por quê? Porque afinal ele era mais velho, ele era mais forte, ele era todo pomposo, ele sabia de tudo. Mas, no entanto, Deus abriu o repreende e diz o seguinte: que ele não vê como ninguém vê, que só vê a aparência, que só vê o exterior. Mas Deus vê o íntimo, Deus som do coração. Então Jessé começa a descer uma escala dos seus filhos. Jessé chama Eliabe, que é o segundo, chama Samar, mas ainda assim, quando Samuel vai orar e testificar ao Senhor, ele diz que não é nenhum daqueles filhos. Sabe, muitas vezes Deus não escolhe o talento, Deus não escolhe os que têm muitas coisas. Então Samuel pergunta: não há mais nenhum filho na sua casa para que eu possa ver para ser ungido rei? Então Jessé menciona o seu filho. E o engraçado é que na Bíblia não menciona nem o nome dele. Sabe, muitas vezes somos como este menino aqui, o pequeno Davi. Sabe, em que o pai esquece o nome do próprio filho. O pai aqui, ele era uma liderança de Davi. Ele era a liderança de Davi. Muitas vezes nós estamos tão escondidos, muitas vezes nós estamos tão retraídos e com tanto medo que até a nossa liderança esquece o nosso nome. Sabe, muitas vezes nós nos escondemos de maneira frágil lá naquela célula, de maneira sozinha, naquela célula fraca que nunca cresce, que nunca multiplica, mas afinal nós não temos nada a oferecer. Logo em seguida Jessé fala: eu tenho o mais novo. Muitas vezes nós pensamos: eu sou o mais novo, o que eu vou fazer no meio desse povo grande? Eu acabei de converter, eu não tenho nada a oferecer, eu sou analfabeto, não sei nem ler direito, não tenho muito
que mesmo você sendo pequeno, mesmo você sendo da forma que você é, Deus te viu. Deus te viu quando você estava de trás das malhadas. Sabe por que Deus te viu? Porque Deus não escolhe de um talento. Deus não escolhe de grandes talentos. Deus escolhe de um talento. Sabe por que Deus te viu? Porque você estava lá, naquela célulazinha, quando o urso veio atacar Davi, Davi foi lá e venceu. Muitas vezes você estava naquela célula e venceu o urso. Urso do quê? Urso das circunstâncias. Urso de discípulos descompromissados. Urso de que você teve de jejuar. Urso de que você teve que pagar o preço, quebrar a resistência, vencer o diabo, vencer a carne, vencer as circunstâncias. Mas Deus te viu ali naquele lugar. Sabe, muitas vezes você teve que vencer o leão com Davi. Leão de quê? Vencer o diabo literalmente, que quis te atacar, quis te afligir. Mas meu querido, eu quero dizer para ti que Deus te viu ali de trás das malhadas. Deus te viu quando ninguém mais via. Ainda que até mesmo a sua liderança esquecesse do seu nome, ainda que até mesmo a sua liderança esquecesse de você, Deus te viu ali naquele lugar. Sabe, Deus te viu quando você teve de ser forte, onde você não podia fracassar. Deus te viu quando você não podia fracassar, porque afinal você não passou das nuvens, você já estava produzindo elas. Deus te viu quando você era líder de célula. Deus te viu quando você tinha que manter as suas forças. E afinal, se eu que sou líder não sou forte, quem mais vai ser? Se eu que sou líder não posso fracassar, eu tenho que ser forte. Se eu não for forte, quem mais vai ser? Mas eles não vão ser. Sabe, Deus te viu ali naquele lugar. E sabe, meu querido, mais à frente nós vemos ali que Jessé mandou chamar o seu filho e Davi entra em cena. E eles observam que Davi era bonito. Davi tinha boa aparência. Muitas vezes você tem boa aparência. Você tem muitos dons. Muitas vezes você sabe fazer muitas coisas. Muitas vezes você nasceu em berço cristão. Muitas vezes eu sou bom, eu nunca errei, nunca peguei, não pinto, não boto, não fumo, não bebo, não faço nada. Sabe, você está simplesmente lá liderando sua célula com um líder eficaz. E sabe, muitas vezes Deus te deixa naquele cantinho sem fio, sabe, daquele jeito, para que quando Ele te escolher, você não seja esse líder medíocre, esse líder que pensa que a força tem de você mesmo. E depois de ser tratado, Deus vem te unge como Rei. Sabe, meu querido, eu quero que você se enxergue hoje. Passe a se enxergar como Deus te vê. Deus escolhe um talento. Sabe, muitas vezes você não é nada mesmo. E se você não tem nada, mas se veja como Davi, que estava atrás das malhadas, venceu o curso do leão, e Deus viu o coração dele, que o louvava a todo momento, que engrandeceu o nome do Senhor a todo momento. Sabe, e ele foi ungido Rei. Que hoje você possa assumir sua identidade em Cristo. Que hoje você possa ter essa palavra gravada no seu coração. Que Deus escolhe de um talento. Que Deus te viu quando você venceu o leão. Deus te viu quando você venceu o urso. E Deus te deixa lá de trás das malhadas para tratar a sua beleza e o seu achômetro, vamos dizer assim. Sabe, reserve um momento agora para o Senhor. Vá para um canto e ore com relação a isso, amém? Que Deus tenha edificado a sua vida e tenha falado no seu coração. Amém.